Sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal. Oi, eu sou a Bia, escritora de fantasia e uma artista buscando trazer mais magia para o nosso mundo. E eu vi uma tag num blog gringo sobre livros de fantasia e resolvi trazer aqui para vocês algumas indicações e um pouco da minha história com os livros de fantasia. E a primeira pergunta é: qual a sua primeira história de fantasia? Eu admito que eu fiquei bastante na dúvida sobre essa. Eu sou leitora desde sempre e eu sempre lia contos de fadas. Eu tenho até livros de contos de fadas adaptados da Turma da Mônica que eu usava para ler mesmo quando eu não sabia ler. Segundo a minha mãe, eu sentava e ficava olhando as imagens dos livros como se eu já tivesse sabendo ler. Mas eu escolhi dois livros diferentes para essa categoria. Livros que me marcaram muito pela fantasia. Um tá mais para uma distopia do que uma fantasia, é A Seleção. Eu li a trilogia inteira de uma vez, assim, um dos livros eu li em um dia só. Acho que foi a primeira vez na minha vida que eu li um livro grande em um dia só. E quando eu li bem jovenzinha, eu amava esse universo, eu adorei os livros, por mais que o Triângulo Amoroso tenha me irritado desde o início, eu já era contra o Triângulo Amoroso desde aquela época e ainda sou. Hoje eu não releria esses livros porque eu não quero estragar a minha memória afetiva que eu tenho com o tempo que eu li esses livros. E outro, para ser considerado mais fantasia mesmo, é As Crônicas de Spider-Rick. Vou ser sincera que na época não foram os meus livros favoritos, eu não gostei muito, mas mesmo assim eu li todos os livros da série. Nossa próxima pergunta é: se você fosse personagem principal, qual autor você queria que escrevesse a sua história e qual trope não pode faltar? Eu pensei bastante sobre essa questão e me vieram duas autoras na mente, só que uma delas eu acho que seria perfeito para ela escrever minha história, que é a Stephanie Gerber, a autora de Caraval e Era Uma Vez um Coração Partido. Eu amo os universos dela, eu amo toda essa pegada de magia, de encantamento que você tem em ambas as séries de livros. Eu já tenho uma personalidade mais parecida com a da Scarlett de Caraval, então eu sei que ela saberia escrever uma história para uma personagem que nem eu. É uma autora que cada livro que ela tá lançando eu tô querendo comprar e tô querendo ler. E uma trope que eu acho que eu gostaria de ter no meu livro é a Found Family, que é minha trope favorita. Uma fantasia que você leu esse ano e recomenda. E algumas fantasias maravilhosas que entraram para sempre no meu coração. Algumas delas são Divinos Rivais, Era Uma Vez um Coração Partido, mas essas fantasias já são mais conhecidas. Eu escolhi duas que não são tão conhecidas para indicar para vocês. Uma outra história que é fantasia, mas mais voltada para distopia, utopia, é O Ceifador. Imagine uma sociedade que superou tudo: a fome, a miséria e a morte. Essa sociedade, para continuar evoluindo, um grupo de pessoas se juntou para serem ceifadores. E eles fazem isso mesmo que você está pensando. Eles ceifam a vida das pessoas quando chega a hora, de uma forma aleatória, sem preconceitos, ou pelo menos isso é na teoria. A gente vai acompanhar dois personagens principais que não querem exatamente serem ceifadores, mas acabam sendo escolhidos para serem treinados, e eles vão descobrir mais sobre esse mundo, sobre essa política. É um livro bastante voltado para a política e para o que está acontecendo nesse mundo, e a gente vai ver que os ceifadores talvez não sejam tudo que eles estão falando que são. Um outro livro que eu vou recomendar é Uma Alma pela Metade. Esse livro vai focar muito mais na parte romântica do que O Ceifador. É tipo um romance de época, só que com elementos fantásticos. Quando era pequena, a nossa personagem principal acabou tendo um encontro com o Feérico e ele acabou roubando metade da alma dela. E a gente vai ter que navegar pela sociedade junto com a nossa protagonista, tendo meia alma. Nisso, ela vai encontrar um Lorde Feiticeiro que pode ajudar ela e que pode despertar algo a mais nela. Além da nossa personagem se descobrindo, temos um romance e temos um plot de fantasia também. A próxima pergunta é: um subgênero favorito e um que não lê muito? Eu tive que pensar bastante para conseguir responder essa pergunta, porque sendo de fantasia, me manda que eu quero ler. Pelo menos a maioria. Mas é claro que existem, sim, livros de fantasia que eu não leio tanto, que é fantasia histórica. Já foram indicados para mim alguns livros de fantasia histórica, mas eu não tenho tanto contato. E analisando, talvez o que eu mais leia mesmo seja a alta fantasia. Para
quem não sabe, alta fantasia é aquela fantasia que se passa em outros mundos, que é criado um mundo específico para essa fantasia. A próxima pergunta é: qual autor ou autora você sempre compra? Geralmente eu vou comprando os livros que me chamam mais atenção. E também eu não tenho tantas essas edições favoritas, às vezes, de livros que eu amei muito, porque eu li emprestado, eu emprestei o das minhas irmãs, eu emprestei da biblioteca. Então, às vezes, eu tenho autores, eu tenho livros que eu gosto muito, mas não tenho na minha estante. Mas uma autora que eu já falei aqui, que eu acho que tá crescendo bastante a coleção dela na minha estante e que vai crescer ainda mais, é Stephanie Garber. Um lançamento que você está muito ansiosa para ler. Vou confessar que eu não sou tão antenada nos lançamentos, no hype. Eu vou às vezes ler um livro depois que passou bastante tempo do hype dele. As minhas listas de leitura é ou o que eu acho na biblioteca muito interessante, ou impresso das minhas irmãs, ou que tem realmente na minha estante, ou vários livros que eu peguei no Kindle Unlimited. Tem vários livros nacionais, tem internacionais, tem clássicos. Então a minha TBR é sempre bem bagunçada. Mais um livro mais recente que eu ainda não pude ler, que já faz um tempinho que ele lançou, é O Amanhecer na Colheita, o livro do universo de Jogos Vorazes. Um equívoco sobre fantasia que você quer desmistificar. Eu acho que a fantasia é para quem quiser. Tem muitas essas caixas, não. Só quem pode gostar de fantasia é esse tipo de pessoa, só porque tal tipo de fantasia é superior que esse outro tipo de fantasia e, tipo, tem lugar para todo mundo. Pode gostar de um gênero, de um subgênero, e não te faz melhor ou pior do que outro que gosta de outro subgênero ou gênero. Não tem problema você gostar de um livro que as pessoas não estão gostando, a não ser que ele esteja uma problemática muito séria. Ou não tem problema você não gostar de um livro que tá todo mundo gostando. Fantasia, em sua maioria, tem muito essa questão de aceitação, de abraçar as diferenças. Eu acho que é isso que às vezes está faltando. Se alguém quer começar a ler fantasia hoje, quais são os 3 primeiros livros que te vêm à mente? A Maldição do Mar é um livro único, super curtinho, e eu adoro todos os livros que eu já li até hoje dessa autora. É um livro com seus elementos fantásticos, vai envolver maldições, sereias, mas é um livro também que se passa no nosso mundo, então tem aquele pezinho na realidade que não vai ser tão estranho se você nunca pegou uma fantasia. Segundo, se você já quer dar um passo a mais para um mundo de alta fantasia, então seria A Sereia Sem Dons. É um livro que se passa num mundo próprio, um livro que vai tratar sobre a história de sereias, de vingança, sobre seres humanos. É uma fantasia nacional muito boa, que eu já indiquei muitas vezes aqui no meu canal, que eu vou continuar indicando porque é um livro muito bom. E por fim, voltando às minhas origens, ainda vale a pena, principalmente se você é mais jovem, conhecer os livros de Percy Jackson. Quase ninguém mais fala, a não ser o próprio fandom, mas eu acho que a gente precisava reviver esses livros para mostrar para mais gente. Além da gente ir crescendo, amadurecendo com Percy Jackson, às vezes desperta uma curiosidade sobre mitologia. Eu já estudei muito sobre mitologia depois de ler Percy Jackson. A gente vê a representação de personagens neurodivergentes e o humor do Percy é muito bom. E claro, se você se apegar aos personagens, tem muitos livros de várias séries diferentes nesse mesmo universo que você vai poder conhecer. A última pergunta é um criador de fantasia que você adora. Eu vou indicar a Tami do Resenhando Sonhos. Ela é uma grande inspiração para mim como produtora de conteúdo sobre livros de fantasia. Eu gosto muito dos vídeos dela, eu sempre tô de olho nas indicações dela. E essas foram as perguntinhas de hoje, espero muito que tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like que vai ajudar muito no meu canal. Deixa um comentário aí, me diga aí qual é o seu livro de fantasia favorito, eu quero saber, hein? Se inscreva no canal para mais livros e arte e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!